Quantas versões de você já existiram só para você se sentir parte de algum lugar? Oi, eu sou Tamires Zarelli e esse é o Tem Mais Coisa Aí, um podcast que foi feito para ser uma troca, onde eu trago temas que ficam circulando na minha cabeça para circular na sua também. E o que tem circulado é esse processo infinito que a gente passa na vida de se autoconhecer. E eu acabei lembrando de cada presepada e cada buraco que eu me enfiei, simplesmente pela sensação de pertencer a algum lugar. E eu queria trazer essa reflexão para que você sinta talvez uma inspiração de rever os seus passos também. Eu acho que teria sido muito legal se eu tivesse visto esse vídeo no momento em que, mesmo sem saber, eu estava muito perdida. E não sejamos moralistas em dizer que o pertencimento não é algo que faz até parte do ser humano. Nós somos seres tribais, né? É do nosso natural, do nosso instinto quase, a gente procurar pertencer, procurar um grupo na qual pertencer. Isso é visto em toda a história. E é assim que a gente conseguiu nos manter vivos dentro da nossa história. Porque fazer parte de um grupo, de fato, garante a sobrevivência do ser humano, né? Mas quando a gente traz para os dias modernos, né, onde a gente tem a liberdade de ser o que se é e que essa busca é tão constante, o pertencimento começa a ficar numa linha um pouco mais tênue entre, ok, eu preciso me sentir pertencente para satisfazer até mesmo o instinto do ser humano e você se perder no que você é, no que você, enfim, acredita ser, para estar em algum lugar, para ter a sensação do pertencimento. E note que o problema não é pertencer, né? Mas sim o preço que se paga para pertencer. Existem muitos lugares que, de fato, a gente vai se sentir pertencente e que fazem sentido com o que nós somos, com o que nós queremos buscar na vida e etc, né? E quando a gente não sabe o que a gente é, a gente acaba se encaixando em caixas que não foram feitas pra gente, simplesmente pela sensação de caber, sabe? Então não tem como ter atitudes alinhadas ao que você é, escolher grupos ao qual você faz sentido se você não conhece você mesmo. Como você vai buscar algum lugar para se encaixar, sendo que você nem sabe o que você é? Então meio que qualquer coisa vai bastar. E é nesse momento em que isso se torna extremamente perigoso até. E eu poderia citar diversos momentos em que o pertencimento me levou para esses lugares, mas eu acredito que o mais importante para minha vida e o mais impactante foi quando eu entrei na universidade. Então, eu sou de uma cidade grande, próxima a São Paulo, próxima à capital de São Paulo, mas durante o meu ensino médio eu fiz dentro de um colégio agrícola. E durante aquele momento, estando dentro daquele colégio agrícola, foi onde eu me apaixonei pelo agro. Não só pelo agro, mas pela natureza, pelo poder de se cultivar aqueles alimentos, de cuidar daqueles animais, enfim. E quando eu fui escolher o meu curso para ingressar na universidade, eu optei pela engenharia agronômica, muito por essa vontade de me inserir naquele mundo que não me era meu, de raízes, de infância. O agro tem disso, de ser algo bem familiar e passado de geração em geração, mas não foi o meu caso. O meu foi mesmo como uma estratégia de me inserir nesse mercado e nesse mundo que eu tinha gostado tanto. Eu passei, ingressei na universidade e desde o primeiro ano eu sentia que não era exatamente aquilo, sabe? Acabou que muitas coisas foram me entretendo, e esse é um ponto muito importante. E eu mudei de cidade, eu fui morar a 300 quilômetros da casa dos meus pais. Eu entrei numa república que tinha outras 9 meninas, então nós éramos em 10, e só isso era uma novidade, uma diversão por si só. E a faculdade foi acontecendo, então foram passando as matérias. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de estudar mesmo, genuinamente. Então eu fui estudando, fui entendendo, mas eu sentia que assim, não era algo que eu estudaria por conta própria, sabe? Mas como eu sabia que eu não teria a oportunidade ali, o privilégio de recomeçar essa graduação, ou pelo menos não era algo nem que passava pela minha cabeça mudar de curso, eu sentia que eu não tinha essa possibilidade, sabe? Eu tinha um plano A e aquilo me bastava. Então eu acabei ficando.
Sempre fui muito desenrolada, então eu acabei me inserindo em coisas que faziam sentido comigo, com a minha personalidade. Então entrei dentro de grupos acadêmicos, onde eu fazia parte de marketing, cheguei a ser professora de redação dentro de um cursinho ali dentro da universidade. Então eu fui buscando coisas que saciavam de fato aquilo que eu gostava de fazer, sem mesmo saber que era isso que eu estava fazendo, sabe? Foi algo que eu só fui fazendo e hoje, com mais maturidade, mais análise, eu consigo olhar para trás e ver o que eu estava fazendo. E eu guardei muitos dos meus talentos no bolso para poder sustentar aquela faculdade, para poder sustentar a escolha que eu havia feito. Ali, eu sinto que eu criei uma outra personalidade pra mim, sabe? Muito por falta de conhecimento, falta de autoconhecimento. Eu me tornei uma pessoa muito festeira, uma pessoa arroz de festa mesmo, a primeira a chegar, a última a ir embora, e uma pessoa muito comunicativa e muito extrovertida, e sempre era tudo muito pra fora, sabe? E fico me perguntando talvez se não foi até uma fuga de olhar para dentro. Então, me ocupar do externo, buscar essa aprovação, estar interagindo com outras pessoas era algo que me entretia, de fato. Claro, não foi de todo mal. Eu estive, óbvio, numa das melhores faculdades do Brasil, conheci pessoas que mudaram a minha trajetória e a minha vida. Criei laços e amizades maravilhosos, aproveitei, isso eu tenho certeza absoluta, que eu aproveitei a universidade do começo ao fim, do primeiro ao quinto ano. Mas, em contrapartida, eu tive um longo processo aí para desvencilhar daquela pessoa para a pessoa que eu sou hoje. Finalizou o meu curso, saí para estágio obrigatório e a empresa na qual eu entrei fazer o meu estágio obrigatório era próximo à cidade dos meus pais. Então, diferentemente dos meus colegas de profissão que foram para Goiás, Mato Grosso do Sul, que eu voltei para minha cidade mais perto da capital de São Paulo. E ali, gente, 2023 para mim eu digo que foi o chá revelação de mim mesma, porque os amigos que eu tinha na minha cidade natal já estavam seguindo a vida deles, muita gente com filhos, casando, e eu me via, assim, numa realidade totalmente diferente. Então, isso me fez fazer uma exclusão de mim mesma, quase que obrigatória, sabe? E nesse ano eu tava passando por um processo de autoanálise dentro da psicoterapia muito intenso, porque eu comecei a desfazer as coisas que eu acreditava que eram eu até então, e comecei a descobrir o que era eu de verdade, porque quando a gente busca o pertencimento sem o autoconhecimento, ele pode te levar a caminhos bem perigosos. Perigosos no sentido de se perder, de hora que você olha para trás assim, você não entende por que você tomou tais atitudes, você não entende por que você tem os amigos que você tem hoje, o relacionamento que você tem hoje. Então você só olha assim e vê que a vida aconteceu, a vida passou, você foi tomando as decisões baseadas na sede do pertencimento e não decisões baseadas em quem você é, porque até então eu não sabia quem eu era. Quem era a Tamires, o que ela gostava, o que ela não gostava, porque a minha vida havia sido escrita por mim mesma, baseado na vontade do pertencimento e não do autoconhecimento, e não do meu propósito, das coisas que realmente sou. Então, nesse ano, eu descobri quem eu era de verdade. Eu descobri o que eu gostava de fazer, eu descobri os meus talentos, as minhas qualidades, eu descobri os meus pontos que não eram os mais fortes. Eu fui descobrindo essa pessoa que eu criei pra mim. Eu fui descobrindo que nem de festa eu gostava tanto assim. Facilmente eu trocaria uma noite de balada por uma noite lendo livro em casa. 2023 foi um ano muito difícil por ter se chocado com essa realidade, mas um ano de muito crescimento, assim, um ano em que de fato separou o joio do trigo, sabe? Eu fiz tanto algumas coisas que se tornaram hábitos, que se tornaram comuns, mas que ela não refletia quem eu era. E que no fundo eu fui descobrindo que talvez eu nem gostava. Mas às vezes a vida te engole e quando você não tem conhecimento sobre si próprio, sobre o que se é muito fácil usar outras coisas para delimitar o seu caminho. E hoje, em 2026, eu ouso em dizer que eu não sei quem eu sou. Porque a cada vez que eu me conheço, eu descubro a profundidade de quem eu sou. Eu descubro uma coisa nova. E me lembra muito aquela frase de conhece-te a ti mesmo. E eu acredito que essa seja uma busca constante.
E é por isso que eu quis trazer esse reflexo desse ano, porque parece que, ok, passei por um chá revelação, então hoje eu sei quem eu sou, hoje eu tenho certeza das minhas escolhas. E na verdade não, talvez eu passe a minha vida inteira descobrindo quem eu sou, descobrindo as coisas que me foram ensinadas a acreditar que eu era, ou descobrindo que as coisas que até eu mesma fui criando e colocando pra mim, para eu me encaixar em certos lugares. Então, mesmo hoje, eu me vejo olhando para trás, vendo grupos de amizades que fazem zero sentido comigo, mas que eu mantive por décadas. Porque a sensação de pertencer àquele grupo é muito mais prazerosa do que a dor de perceber que você não pertence. E aí você vai ficando, os meses vão passando, os anos vão passando, e quando você vê, você abriu mão de escrever a sua vida para que a necessidade do pertencimento seja sempre saciada. Você vê hábitos que você achavam que eram seus, que na verdade foi só uma repetição tão bem feita, tão dia a dia, que você internalizou e achou que era sua. E esse para mim é o lugar perigoso de não conhecer você mesmo, porque você se coloca em cada coisa simplesmente pelo pertencimento, simplesmente por sentir que você pertence àquele lugar. Sendo que se você parar para ouvir aquela vozinha dentro do seu coração que diz que talvez não seja aquilo, eu sei que é muito doloroso de olhar para ela e de dar ouvido para ela, porque ela vai te levar de fato para lugares que você não conhece. Mas isso é libertador. É libertador você fazer as escolhas baseadas no que você é, no que você acredita, no que você quer se tornar, e não simplesmente por uma necessidade de pertencer. Necessidade de estar incluído naquele lugar, de ser convidado para aquela coisa, de ter a atenção e o amor daquela pessoa. Porque quando você sai desses lugares, quando você busca conhecer a você mesmo e os seus gostos do que pertencer, você vê muitas coisas se rompendo. Então, relacionamentos, amizades, vínculos familiares, porque o pertencimento unia vocês. Foi um processo para mim, inclusive, me reapresentar para as pessoas da universidade que achavam que eu era só aquilo, que eu era só aquela pessoa e que aquilo me resumia e que, de fato, foi a forma como eu me apresentei ao mundo. E hoje eu me vejo na necessidade de me reapresentar, de me reintroduzir, porque aquilo que eu era já não me serve mais, já não me cabe mais, porque aquilo que eu estava escolhendo, que eu estava fazendo, era uma forma de acalentar aquela Tamires que precisava muito pertencer, por N motivos. E assim, hoje eu não tenho nenhum arrependimento das escolhas que eu fiz, porque eu sou muito feliz e satisfeita no lugar que eu cheguei hoje. Mas eu fico pensando que curso eu escolheria se não fosse a Tamires com sede do pertencimento que tivesse escolhido. Que amizades eu teria feito se não fosse a Tamires com sede de pertencimento, de estar incluído naquela festa, naquele grupo de amigos, naquele círculo social. E hoje eu sigo descobrindo quem eu sou, do que eu gosto, quais as escolhas que eu fiz baseada no pertencimento, principalmente munida de uma grande curiosidade para saber quem eu sou. Sabe, eu tenho um interesse genuíno em descobrir as coisas que estão dentro da minha cabeça e que me fazem ser quem eu sou, me fazem ver a vida pelos meus olhos, sabe? E o pertencimento é algo de muito precioso. O pertencimento move montanhas. Não à toa que quando você entra dentro de um show, uma apresentação artística, você vê aquelas pessoas unidas por um propósito. O pertencimento nos fez chegar até os dias de hoje, né? Mas o pertencimento, ele é muito lindo desde que você não precise se recortar para caber naquele lugar, desde que as suas atitudes não sejam baseadas no pertencimento. Quando você se pegar na encruzilhada de precisar tomar uma decisão e você pensar, mas se eu fizer isso, eu posso perder tal posto, eu posso sair de tal grupo, eu posso ser vista com taus olhos, talvez seja ali uma pulga atrás da orelha que levante para você parar para pensar se essa decisão que você está tomando é baseada na necessidade de pertencer ou na busca por você mesmo, ou nas coisas que estão alinhadas aos seus valores, às suas vontades, ao que você sente que você é. Porque quando a gente toma uma decisão baseada na necessidade de pertencer, você entrega essa decisão,
opção de ir para A ou para B na mão de outra pessoa, na mão de um grupo, na mão de familiares, na mão de, enfim. E o que eu quero deixar de mensagem aqui, com toda essa trajetória que eu contei, nas partes em que eu me perdi e nas partes em que eu tô procurando me encontrar, é justamente essa, de você conseguir trazer para sua vida e pensar quais partes de você tem guardado no bolso para conseguir pertencer a algum lugar. Quais lugares ruiriam e cairiam sobre a sua cabeça se não fosse você com a sua vontade de pertencer àquele lugar que estivesse segurando? Onde você estaria hoje se você tomasse as decisões baseadas no que você é, no que você quer, e não as decisões que geralmente um grupo se toma, e tomar uma decisão diferente dessa vai ser até esquisito? Qual situação da sua vida você acabou deixando com que a vontade do pertencimento tivesse sido maior do que a vontade de fazer o que você acha correto? Que a gente não deixe essa necessidade de pertencer ser maior do que pertencer a nós mesmos. E eu quero que você me conte, se possível, ou se não, que você pense, que parte de você está guardada no bolso agora para pertencer a algum lugar. Bom, se esse episódio ficou circulando na sua cabeça, peço para que, caso você esteja no YouTube, você deixe o seu like, você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para receber os próximos episódios. E se você estiver no Spotify, se puder avaliar a nossa página com 5 estrelas, deixar aqui o seu comentário, vai ser muito importante para o nosso podcast. E se esse episódio te tocou, peço que você envie para um amigo, para que ele escute também. Um beijo e um queijo e até o próximo episódio.